Contemple a grandeza da criação de Deus por sua palavra, a natureza criada, gerada pela palavra de Deus. Dá uma olhada nesta maravilha da natureza, o qual o Senhor Deus, pela sua grandeza, pela sua soberania, por intermédio da sua palavra poderosa, ele gera isto aqui, este grande tapete verde ao natural. E é fato e é verdade que tudo isso foi gerado pela ação da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 11, diz assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ou seja, tudo isto gerado, criado pela ação criativa da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, está hoje diante dos nossos olhos, diante da nossa face, diante das nossas vidas, para que nós possamos render a Deus louvor e adoração, render a Ele, tributar a Ele ações de graça, por tudo isso que está sendo criado, que foi gerado por intermédio da sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é criativa, foi ela que deu vida a tudo, que deu criação a tudo. Como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. Nada. Nada existe sem o Verbo criativo de Deus, sem o Verbo vivo de Deus. E esse Verbo, a qual João relata no capítulo 1, versículo 14, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, o Senhor Jesus Cristo. Então nós olhamos e contemplamos para esta beleza, para a natureza, e vemos Deus criando tudo para o seu louvor, para a sua glória, para que o nome dele seja exaltado, seja engrandecido, seja magnificado. Então Deus, ele cria. No princípio criou Deus os céus e a terra, não havia forma nenhuma, tudo estava vazio, mas por intermédio da sua palavra poderosa, nós vemos que tudo isso está hoje aqui às nossas vistas, esta beleza, esta maravilha da natureza, a qual não se criou sozinha, não se formou sozinha, mas sim a palavra criativa de Deus não somente criou, não somente fez, não somente estabeleceu, como também estabelece, como também deixa ali ao seu critério. Então o Senhor Deus, pela sua palavra, está dizendo que Ele é o Criador, que Ele criou tudo, nada disso aconteceu simplesmente por acontecer, como dizem alguns, no Big Bang, né? Numa grande explosão e o universo se formou e a natureza está formada. Pelo contrário, as Escrituras vão dizer, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12, que Deus, ele disse, ou seja, a palavra saiu da boca de Deus. O próprio Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui no capítulo 1, versículos 11 e 12 de Gênesis, Deus, ele está criando, Deus, ele está formando, Deus, ele está dando vida, Deus está dando forma, Deus está dando um aspecto totalmente grandioso, totalmente maravilhoso, por ação da sua palavra. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo o poder desta palavra na vida do salmista, lá no Salmo 119, a partir do verso 100. O salmista, no Salmo 119, a partir do verso 100, ele vai dizer: Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz as Escrituras.
Ou seja, a palavra de Deus que dá forma, que dá vida e rege a natureza, também ela tem que dar forma e tem que reger as nossas vidas. O salmista ele está dizendo, eu entendo mais do que os antigos, por quê? Porque guardo, eu preciso guardar a palavra de Deus, eu preciso guardar os mandamentos e os estatutos do Senhor, eu preciso guardar esta palavra para ter mais sabedoria. Essa sabedoria não é simplesmente o conceito humano, naturalista, não, mas esta sabedoria é a própria mente de Deus, é a mente de Cristo em nós, é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O verso 101 ele diz, desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. A palavra de Deus não somente ela é criativa, como também ela é diretiva, ela nos dirige, ela nos conduz a uma vida de triunfo e vitória na pessoa de Cristo. É a palavra de Deus que não somente é criativa, mas ela dá um norte para as pessoas. Ela mostra para as pessoas a forma que elas devem andar, como elas devem proceder e mais, para onde é que aqueles que estão em Cristo estão indo, mas também ela mostra para aqueles que não estão em Cristo, para onde eles estão indo. Então o salmista está dizendo, eu desviei, ou seja, houve uma ação de minha parte, houve uma ação do salmista de se desviar dos maus caminhos, porque a palavra de Deus, como ela é criativa, ao mesmo tempo ela é diretiva, ela dá uma diretriz, ela dá uma direção, ela mostra a forma que eu devo andar, ela mostra a forma que eu devo me comportar, e ela mostra também os lugares que eu devo trilhar para que Deus seja glorificado e para que eu também não venha ser contaminado com as coisas do mundo. Verso 102, não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. É muito interessante quando nós somos ensinados por Deus para guardar a sua palavra, para viver a sua palavra. O salmista está dizendo, eu não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. E nós precisamos buscar isso da parte de Deus, sermos ensinados pelo próprio Deus, a guardar a sua palavra, a praticar a sua palavra, a viver a sua palavra, a bendizer a sua palavra. Nós não podemos viver de uma forma alheia à palavra criativa de Deus, como se tudo isso que estivesse aqui fosse mero acaso, mera coincidência. Como se simplesmente o universo, no estalo de dedos, criasse tudo isso. Pelo contrário, nós devemos viver crendo que tudo isso que nós estamos vendo no universo inteiro, os astros, tudo foi criado pela palavra de Deus. Então Deus ele tem a sua palavra criativa, mas também é uma palavra diretiva para nós. É uma palavra que nos dá o direcionamento, que nos dá um posicionamento para que nós possamos viver para a glória e louvor do nome dele. Verso 103, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Como é interessante quando as pessoas têm prazer na lei de Deus. Como é diferente a vida de uma pessoa que verdadeiramente tem prazer, tem gosto na palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje, elas têm prazer e o gosto delas, elas têm a sua vida pautada em tantas outras coisas, menos na palavra de Deus. E o salmista ele disse, ó quão doce. Isto fala de alguém que está com o paladar apurado, sentindo o gosto, o gozo da palavra de Deus. Mais doces do que o mel à minha boca. Se o mel ele já é doce, tem uma fragrância, um cheiro, o salmista está dizendo que a palavra de Deus vai além, é muito superior a este mel maravilhoso, a este mel gostoso que a própria natureza, também criada por Deus, produz. Mas o salmista diz que esta palavra é muito mais agradável ao paladar, ao nosso paladar, do que o mel, do que o próprio mel, falando. Verso 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Ou seja, a palavra de Deus vai mostrar para nós seres humanos a forma que nós devemos andar, aonde nós devemos conduzir a nossa vida, de que forma. Não adianta nós andarmos em todos os caminhos que as pessoas andam, muitos maus caminhos. O salmista está dizendo, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, a mente. Ela foi aberta para Deus. Ela foi aberta para que a ação da palavra entrasse na mente, nos pensamentos, descesse ao coração e agora houvesse a prática da palavra. Por isso odeio todo falso caminho. Uma vez que eu entro em contato com a palavra de Deus e começo a ser ministrado por ela, começo a ser dirigido por ela, é fato e é verdade.
tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, para mim, vai ser abominável, vai ser abominação. Eu vou ter nojo, eu vou ter desgosto, eu vou ter desprezo. Por quê? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Então o salmista disse: pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento. E nós precisamos estar prostrados na palavra, estarmos ali buscando cada vez mais a palavra de Deus, orando pela palavra de Deus, buscando de Deus o entendimento da palavra, para que possamos fazer como salmista, odiar todo falso caminho, todo engano, toda mentira, tudo aquilo que não provém de Deus, que não agrada ao Criador. Verso 105: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Primeiramente, a palavra de Deus, ela vai iluminar a minha vida, a forma que eu estou andando, que eu estou me conduzindo, a forma que eu estou trilhando na face da terra. Primeiramente, ela vai iluminar a minha vida pessoalmente falando. Então a palavra de Deus, a partir do momento que eu entro em contato com ela, a partir do momento que eu estou buscando a leitura bíblica, eu estou buscando ser ministrado por aqueles que são os mestres na casa de Deus. A partir do momento que eu vou sendo ali, como diz o salmista, exposto à palavra, ela vai iluminando a minha vida pessoal. Mas ao mesmo tempo, esta palavra, que é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ou seja, ela vai me mostrar lá na frente, muitas das vezes, as armadilhas, os tropeços, os enganos, as obras que o diabo tem feito para desviar, desde o Gênesis, as pessoas da palavra de Deus. Então esta palavra não somente é lâmpada para os meus pés, mas é luz para o meu caminho. Ela vai iluminar, ou seja, eu não vou andar em trevas. Muito pelo contrário, eu vou andar de acordo com a palavra de Deus, eu vou andar iluminado pela palavra de Deus. E aonde eu for sendo iluminado pela palavra de Deus, é automático também, eu vou levando a própria luz da palavra de Deus para as pessoas. Então nós precisamos entender isso e aceitar que a palavra de Deus foi quem criou tudo isso. Isto não é simplesmente obra do acaso, muito pelo contrário. É obra da palavra criativa de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Deus, ela não somente é criativa para a natureza, criou a natureza, mas a palavra de Deus é geradora de vida para nós, seres humanos. As pessoas que estão sem a palavra de Deus, infelizmente, elas continuam na morte espiritual. A única condição para termos vida espiritual provém da palavra de Deus. É o que o Senhor Jesus, ele diz em João 6,63. A carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são espírito e são vida. Então que você possa contemplar esse poder criativo da palavra de Deus, não só para a natureza, mas também para as nossas vidas. E que você fique com essa imagem e contemple o poder da palavra criativa e diretiva da parte de Deus. Que Deus abençoe.